Como era viver no Brasil 100 anos atrás? Você já tentou se imaginar vivendo no Brasil de 100 anos atrás? A Bahia não dá mais ponto para botar na tapioca. Se você estivesse vivendo há 100 anos atrás, como seriam suas roupas? Onde você estudaria? Que músicas estariam em alta? Afinal, como seria viver no Brasil há um século? Entramos agora em uma cápsula do tempo e voltamos para o Brasil de 1921, há 100 anos. Nosso presidente era Epitácio Pessoa, que havia vencido por eleição direta, nada menos que o escritor Rui Barbosa. Brasília, ainda nem existia. A capital do país era o Rio de Janeiro. A população de todo o país ficava em torno de 30 milhões, incluindo brasileiros e também estrangeiros. Nossa moeda era o réis, criada no século XIX. Não é possível fazer aqui uma comparação exata com a moeda atual, mas podemos dizer que o menor salário da época era em torno de 25 mil réis, enquanto hoje o salário mínimo é por volta de 1.310. A Primeira Guerra Mundial teria terminado há 3 anos, em 1918, e o mundo inteiro estava passando por intensas mudanças em diversas áreas, inclusive o Brasil. A moda seguia os padrões franceses e surgiu a figura da melindrosa, com saias mais curtas, abolição do espartilho e cabelo Chanel. Por causa do clima tropical, as brasileiras aceitaram bem essa moda de vestidos tubulares e curtos, com os braços à mostra. Nas praias do Rio de Janeiro, as moças usariam algo assim, já bastante ousado para aquela época, mas foi um tempo de mudanças. No entanto, se você fosse um rapaz, sua moda seria algo como um terno comportado, mesmo durante o dia. Uma moda pouco condizente com o nosso país tropical, não acha? Bem, na educação brasileira, desde a independência, o Brasil teve um aumento absurdo nos índices de analfabetismo. Em 1921, cerca de 70% da população adulta era analfabeta. Foi quando o governo começou a se preocupar em alfabetizar as crianças. Se você fosse à escola em uma capital como São Paulo ou Rio de Janeiro, estudaria em turmas separadas de meninos e meninas. O uso da palmatória era muito comum e seria muito bom se você acertasse todo o ditado em latim para não levar palmadas da professora. Há 100 anos, finalmente tivemos um ensino superior com título de universidade. A primeira instituição chamou-se Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje a UFRJ, que funciona até atualmente. Para ouvir músicas, nós não tínhamos nada além das rádios por aqui. Há 100 anos, criou-se o samba como conhecemos hoje, e esse ritmo logo se tornaria a música nacional. Você escutaria uma música que falava do cotidiano brasileiro. Foi uma época de elevados padrões de arranjos e orquestração para nossa música. Na saúde no Brasil, curiosamente há 100 anos, estávamos saindo de uma epidemia de gripe espanhola. Sem muitos recursos, o país havia sido devastado pelo vírus. Relatos da época dizem que havia tantos doentes que faltavam pessoas até para enterrar os mortos que se amontoavam nos cemitérios. A situação começou a se resolver quando o médico Carlos Chagas tomou frente. Só no Rio de Janeiro, ele criou 5 hospitais e mais de 20 postos de atendimento. A época que todo mundo espera, o carnaval. E sim, como era o carnaval de 100 anos atrás? Com a gripe espanhola controlada, o país então viveu um dos maiores carnavais já vistos na história. Ainda não existiam as escolas de samba, mas haviam blocos, cordões e até carros alegóricos. Mulheres que até então tinham os corpos cobertos, usaram fantasias mostrando a barriga e as coxas, algo inusitado na época. Para viver no Brasil no carnaval, o lança-perfume era liberado e várias indústrias passaram a fabricá-lo para animar o carnaval.
As garrafinhas podiam ser compradas em qualquer loja ou farmácia. Empregos no Brasil. Bem, há 100 anos, São Paulo despontava como metrópole industrial. O trabalho escravo, teoricamente, não existia, mas os negros tinham os empregos mais duros e minimamente remunerados, como carregadores de carga e faxineira. Na verdade, o trabalho no Brasil era predominantemente rural, ainda utilizando muito da mão de obra estrangeira assalariada. Mas, se você morasse em um grande centro e quisesse ter um bom emprego, bastava ser alfabetizado e ter um curso de datilografia. Você teria uma vida profissional promissora na década de 1920. Jornais e revistas que circulavam. Olha, para viver no Brasil há 100 anos, muitas famílias não podiam ter um rádio em casa, coisa que hoje é bem comum, né? Os maiores veículos de notícias eram os jornais e revistas. Os jornais Estado de São Paulo e Diário do Rio de Janeiro eram os grandes destaques daquela época. Para o deleite das moças e senhoras casadas, revistas para mulheres eram lançadas aos montes. Inclusive, a revista feminina, por exemplo, tinha como missão buscar a emancipação das mulheres e mantê-las na cultura católica tradicional. Os destaques das revistas eram os modelos de vestidos e o menu para meu marido, com receitas para agradar o boy. Os acontecimentos marcantes em 1921. Bom, naquele ano começam a ser montados os primeiros carros no Brasil pela montadora Ford. Em 1921, a Nestlé abre sua primeira fábrica no país, na cidade de Araras, em São Paulo. Em janeiro, fundava-se em Minas Gerais o Cruzeiro Esporte Clube, um dos grandes times de futebol do país. Em agosto, a Companhia Antártica Paulista lançava o primeiro refrigerante brasileiro com o nome de Guaraná Champagne, hoje, nosso queridíssimo Guaraná Antártica. Em novembro de 1921, morria Isabel de Bragança Bourbon e Orleans, a princesa Isabel. Bem, existem também locais que não existem mais. Caminhando pelo Rio de Janeiro em 1921, você veria construções incríveis que não existem mais. O Palácio Municipal do Rio de Janeiro foi demolido para obras de modernização em 1940. A Praça 11 de Junho, um dos berços do samba e da boemia carioca, foi destruída na década de 40 para a construção da Avenida Getúlio Vargas. A Igreja de São Pedro dos Clérigos também foi demolida na mesma época para a abertura desta avenida. O suntuoso Palácio Monroy chegou a ser sede da Câmara e do Senado Federal, mas foi demolido em 1975 e até hoje nenhum carioca aceita essa perda. Que tal? Gostaria de viver 100 anos atrás, sem celular, sem televisão, sem muitos recursos médicos? Será se daria certo você viver naquele tempo? Bem, agora é com você. Deixa aqui nos comentários se você conseguiria viver lá tempos atrás. Obrigado pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho na opção todas para receber nossos conteúdos. Inclusive também deixe o seu like para a gente chegar para mais pessoas e valorizar o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. Nosso encontro é por aqui. Eu me chamo Osnilmar. Sempre um prazer ter você comigo. Grande abraço. A gente se vê aqui na Fatos Descobertos Brasil.